Você já se perguntou o que acontece nos bastidores com aqueles personagens que marcaram a nossa infância? Hoje trazemos para você a história reveladora de Carlos Villagrán, mais conhecido como Kiko, o menino travesso de bochechas infladas que nos fez rir em Chaves. Mas essa história não é feita só de risos e lembranças, e sim de segredos, amores, perdas e das decisões difíceis que marcaram sua vida. Aos 80 anos, Carlos Villagrán decidiu abrir o coração e compartilhar aquilo que todos nós suspeitávamos há anos. Você está pronto para descobrir o que realmente aconteceu entre ele e Roberto Gomes Bolanhos? E por que o Kiko desapareceu das nossas telas? Fique com a gente porque o que vamos te contar vai te deixar sem palavras. Desde a infância em uma família humilde na cidade do México até sua ascensão à fama internacional, Carlos Villagrán viveu uma vida cheia de desafios e conquistas que poucos conhecem. E é que por trás daquele traje de marinheiro e daquele sorriso contagiante, existe um homem que enfrentou tragédias pessoais, como a recente perda de sua neta, e encontrou amor nos lugares mais inesperados, como a internet, com uma mulher muito mais jovem que ele. Mas não vamos nos adiantar. Você já imaginou como foi para Carlos ver sua vida se transformar de um humilde fotógrafo a um ícone da televisão? Pois bem, seu caminho não foi fácil. Em 1967, o México estava se preparando para os Jogos Olímpicos, e enquanto Carlos trabalhava como repórter fotográfico, sua verdadeira paixão começava a se voltar para a comédia. Entre câmeras e atores, Carlos descobriu o talento que mudaria sua vida para sempre. E foi ali, em meio a risadas e pequenas aparições na televisão, que nasceu o personagem que o levaria à fama mundial. Mas como foi que um gesto tão simples como encher as bochechas de ar se tornou a base do Kiko, o personagem que todos amamos? Você vai se surpreender ao saber que foi em uma improvisação numa festa privada de Roberto Gomes Bolanhos que tudo fez sentido. Imagine o impacto dessa cena, que em segundos convenceu Chespirito de que Carlos tinha que fazer parte de seu novo projeto. Aqui começa a lenda de Kiko, um personagem que em pouco tempo conquistou o coração de milhões de pessoas, não só no México, mas em toda a América Latina. Na verdade, o sucesso foi tão avassalador que, em países como a Nicarágua, as pessoas os recebiam como se fossem estrelas do rock. O próprio Carlos lembra como as lágrimas de emoção escorriam por seu rosto ao ver a multidão. O impacto foi tão grande que, até mesmo na Colômbia, o programa foi temporariamente suspenso porque as crianças começaram a falar com sotaque mexicano. Mas, como sempre, a fama traz consigo suas sombras e a relação entre Carlos Villagrán e Roberto Gomes Bolanhos não foi exceção. À medida que Kiko se tornava cada vez mais popular, os problemas começaram a surgir. Roberto, o gênio por trás de Chaves, começou a sentir que a popularidade de Kiko estava ofuscando a do próprio Chaves. Você pode imaginar a tensão que isso criou na equipe. No entanto, Carlos aproveitou cada oportunidade que aparecia na tela e os fãs mal podiam esperar para ver sua próxima aparição. Em determinado momento, os rumores sobre rivalidades e ciúmes ficaram tão fortes que Villagrán decidiu sair do programa. Sim, o querido Kiko deixou de aparecer em nossas telas depois de uma gravação em Acapulco, em 1978. O motivo? Segundo Carlos, Chespirito se sentia ameaçado pelo sucesso do personagem. Mas, será que foi só isso? Existem rumores de que a fama subiu à cabeça dele e que as tensões entre os atores eram muito mais profundas do que o público imaginava. E enquanto Kiko desaparecia do programa, a vida pessoal de Carlos continuava sendo um turbilhão de emoções, 3 casamentos, 7 filhos e agora, aos 80 anos, um novo amor. Quem poderia imaginar? Em meio a tanta dor, especialmente após a morte de sua neta, Carlos encontrou consolo em um relacionamento pela internet, uma história que causou alvoroço e surpresa, desafiando as convenções e mostrando que o amor não tem idade. Apesar de tudo, Carlos nunca deixou de ser um homem resiliente. Ao longo dos anos, ele enfrentou não só a perda de seu personagem mais querido, mas também problemas de saúde que afetaram sua família e boicotes em diferentes emissoras de televisão da América Latina. Sim, sua decisão de trabalhar de forma independente usando o personagem Kiko levou a ser vetado em vários países. Mas, apesar desses obstáculos, Carlos sempre encontrou uma maneira de seguir em frente e manter seu legado vivo. Hoje, Carlos Villagrán reflete sobre sua carreira, seu legado e sua inevitável aposentadoria.
Depois de mais de 4 décadas interpretando Kiko, o peso dessa imagem infantil foi tanto uma bênção quanto um fardo. Como é se sentir preso no corpo de uma criança travessa enquanto o mundo ao seu redor muda? Essa é uma pergunta que Carlos já se fez muitas vezes ao longo dos anos e agora, aos 80, está mais perto do que nunca de encontrar a resposta. Acompanhe-nos nesta história emocionante, cheia de segredos, anedotas nunca antes contadas e revelações impactantes que vão fazer você enxergar o Kiko e Carlos Villagrán de uma maneira completamente nova. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a segunda parte desta história, onde vamos aprofundar ainda mais na vida e nos desafios que este ícone da televisão mexicana enfrentou. A história do Kiko não é apenas a história de um personagem cômico, mas sim a de um homem que, apesar de todas as adversidades, continua lutando, amando e surpreendendo todos aqueles que um dia o viram rir. Prepare-se para descobrir a verdade por trás de Kiko. A história de Carlos Villagrán, mais conhecido por seu icônico papel como Kiko em Chaves, está cheia de altos e baixos, decisões difíceis e momentos de profunda tristeza. No entanto, também é marcada por sua perseverança e pelo amor inabalável dos fãs. Ao longo de sua carreira, Villagrán teve que enfrentar não só as complicações legais que surgiram após sua saída do programa, mas também uma série de desafios pessoais que afetaram tanto sua vida profissional quanto sua vida privada. A saída de Villagrán do programa não foi uma simples troca de emprego. Muitos rumores apontavam para conflitos pessoais com Roberto Gomes Bolanhos, o gênio por trás de Chaves. Especulava-se que sua saída se devia a uma suposta indisciplina ou ao fato de não seguir as ordens do diretor. No entanto, outra versão mais convincente sugere que foi a busca por melhores oportunidades econômicas que levou Villagrán a tomar a difícil decisão de se separar da equipe. A Venezuela lhe oferecia um salário muito mais alto do que recebia no México e Carlos, como qualquer pessoa em sua situação, decidiu tentar a sorte nesse novo horizonte. O interessante é que, segundo Villagrán, Gomes Bolanhos sempre lhe disse que Kiko era sua criação e que, embora Villagrán interpretasse o personagem, o controle legal sobre Kiko pertencia a Roberto. A saída de Carlos do elenco foi muito comentada na mídia. Era anunciado com grandes manchetes nos jornais, e pouco depois, Villagrán começou a se apresentar em espetáculos por conta própria. Embora parecesse que sua relação com Chespirito havia se rompido definitivamente, as frases características de Kiko, cala a boca, que você me desespera. Oh, Chusma, ficaram gravadas para sempre na memória do público. O que realmente complicou a carreira de Villagrán foi o veto que ele enfrentou após deixar o Chaves. A Televisa decidiu colocar obstáculos, o que impediu que outras emissoras na América Latina o contratassem. Villagrán afirmou que Roberto Gomes Bolanhos nunca lhe fez mal diretamente, mas o poder da empresa era tal que bastava uma ligação ou um fax para impedir que Carlos pudesse trabalhar em qualquer outro projeto televisivo. Uma das histórias mais impactantes na carreira de Villagrán aconteceu em 1979, quando ele iniciou uma turnê pela Argentina com a esperança de se conectar com o público daquele país. No entanto, ao chegar ao Teatro Astral, ele se deparou com a surpresa de que, supostamente, um fax enviado do México havia bloqueado sua participação. As autoridades locais chegaram a colocar policiais militares nas portas do teatro, obrigando-o a cancelar a maioria das apresentações. Apesar de ter vendido todos os ingressos, ele só conseguiu fazer 2 apresentações, o que representou um duro golpe para ele e sua equipe. Villagrán, apesar de tudo, nunca desistiu. Na Venezuela, ele finalmente encontrou um alívio. Lá, teve a oportunidade de seguir em frente com sua carreira. Embora não pudesse usar o Kiko exatamente como os fãs se lembravam, fez pequenos ajustes no personagem para evitar problemas legais. Por exemplo, ele mudava as cores da sua roupa. Se o Kiko no México usava uma gravata amarela, na Venezuela ela passava a ser branca. Ainda assim, nenhum dos programas dos quais participou depois conseguiu replicar o sucesso de Chaves. O personagem Kiko, segundo ele mesmo admitiu, dependia em grande parte da interação com personagens como a Chiquinha, o Seu Madruga e a Dona Florinda. Um dos momentos mais sombrios na carreira de Villagrán foi sua batalha constante contra o veto imposto pela Televisa. Cada vez que tentava trabalhar em outro país, encontrava obstáculos semelhantes. Durante muitos anos, viveu em constante mudança,
passando por países como Argentina, Venezuela, Chile, Brasil e até mesmo os Estados Unidos, onde passou temporadas na Califórnia e em Miami. Sua vida se tornou nômade, o que teve um impacto em sua família. Sua relação com seus entes queridos foi, em grande parte, à distância, mantendo contato com eles de longe enquanto tentava sustentar sua carreira. Apesar das dificuldades legais, Villagrán negou categoricamente ter movido um processo formal contra Gomes Bolanhos pelos direitos do personagem Kiko. Ele confessou que não tinha dinheiro nem poder para enfrentar uma batalha judicial dessa magnitude. Em vez disso, optou por seguir em frente com sua carreira, aproveitando as oportunidades que encontrava em diferentes países. Durante os anos 80, Carlos Villagrán protagonizou várias séries como Menino de Papel, Federico e Kiko Botones. No entanto, nenhuma delas alcançou o mesmo impacto que sua participação em Chaves. Em 1987, ele voltou ao México para protagonizar uma série chamada Que é Kiko, junto com Ramon Valdez, outro querido ator do elenco original. Apesar das diferenças com Gomes Bolanhos, Villagrán pôde continuar interpretando o personagem graças ao fato de tê-lo rebatizado como Kiko com K em vez de que, infelizmente, o falecimento inesperado de Ramon Valdez em 1988 encerrou prematuramente esse projeto. Nos anos seguintes, Villagrán continuou ativo em diferentes palcos, embora sua popularidade tenha diminuído gradualmente. No entanto, seu legado como Kiko continua vivo e a conexão emocional que milhões de pessoas em toda a América Latina sentem pelo personagem segue sendo forte. Os altos e baixos em sua carreira refletem uma história de luta, mas também de paixão por fazer rir e entreter o público. Em um dos episódios mais comoventes de sua vida, Villagrán relembrou um incidente aterrorizante ocorrido durante uma de suas apresentações em um circo no Peru. Durante o show, um tigre atacou uma menina de 12 anos que estava na plateia. A garota, que usava óculos, passou correndo perto do animal, que estava preso por correntes. Em um momento de descuido, o tigre a alcançou com suas garras e a derrubou no chão. Os vidros dos óculos dela se quebraram, ferindo gravemente seu rosto. Os domadores conseguiram salvá-la, mas o trágico incidente deixou uma marca profunda na memória de Villagrán. Apesar desses momentos difíceis, sua determinação de seguir em frente nunca vacilou. Embora a carreira de Carlos Villagrán tenha sido cheia de dificuldades, também foi um testemunho de sua dedicação e amor pelo entretenimento. Se você quer saber mais sobre os momentos mais impactantes de sua vida e carreira, não deixe de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Assim, você poderá continuar aproveitando mais histórias como esta, cheias de nostalgia e lições de vida. Você sabia que por trás do riso contagiante das travessuras do Kiko existe uma história de superação, perdas devastadoras e desafios pessoais? Carlos Villagrán, o ator que imortalizou o icônico personagem do Chaves, enfrentou desafios não só em sua carreira, mas também em sua vida pessoal. Hoje vamos te contar o lado mais humano e comovente de Carlos, um homem que ao longo da vida soube encontrar a luz em meio à adversidade. Vamos começar do começo. A homenagem que não aconteceu, no ano 2000, Carlos foi convidado a participar de uma homenagem a Roberto Gomes Bolanhos, o criador de Chaves. Para muitos, esse evento parecia ser a oportunidade perfeita para parar as arestas entre Villagrán e Gomes Bolanhos, cujo afastamento havia gerado rumores durante anos. No entanto, o que poderia ter sido um reencontro emocionante acabou se tornando uma grande decepção para Carlos. Apesar de ser uma figura fundamental no sucesso do programa, Villagrán foi deixado de lado em um escritório junto com seus filhos enquanto a homenagem acontecia. Sem ele, só conseguiu se aproximar de Bolanhos para lhe dar um abraço simbólico. No final, me esconderam. Não me convidaram para a coletiva de imprensa, confessou Carlos. Em entrevistas posteriores, o ator deixou claro que se sentiu excluído e magoado pela forma como foi tratado, um evento que marcou mais um capítulo difícil em sua carreira. De estrela empresário e com a traição não só nos palcos, Carlos teve que enfrentar dificuldades. Em sua vida pessoal, também passou por momentos críticos. Um dos mais difíceis foi quando decidiu investir sua fortuna em um negócio de camisetas com a imagem de seu personagem Kiko. No entanto, seus sócios desapareceram, levando todo o seu dinheiro e deixando-o praticamente na ruína. Perdi a casa.
Foi culpa minha por confiar em pessoas erradas, confessou com tristeza. Esse fracasso não afetou apenas sua economia, mas também sua confiança nas pessoas ao seu redor. Mas, como é de seu costume, Carlos se reergueu, embora esse não tenha sido o último golpe duro que enfrentaria. Um amor proibido em meio aos altos e baixos de sua carreira. Outro evento veio à tona, um que não afetou apenas sua vida sentimental, mas também sua relação com os colegas. Durante uma entrevista no Peru, Carlos revelou que havia mantido um relacionamento amoroso com Florinda Meza, a atriz que interpretava sua mãe na ficção de Chaves. Esse romance, segundo muitos rumores, teria provocado ciúmes em Roberto Gomes Bolanhos, que também estava interessado em Meza naquela época. Esse relacionamento não só afetou a dinâmica do elenco, como também contribuiu para o afastamento entre Carlos e Roberto. No entanto, Villagrán sempre foi sincero ao dizer que o amor e as emoções não podem ser controlados. E embora essa situação tenha complicado sua vida profissional, ele não se arrepende de suas decisões. A maior dor é a perda de sua neta. Ao longo de sua vida, Carlos soube superar muitas adversidades, mas nenhuma tão dolorosa quanto a perda de sua neta Sara Piano Toledo. A pequena nasceu com espinha bífida, uma malformação na coluna vertebral que a deixou paralisada da cintura para baixo. Apesar dos esforços médicos e do amor incondicional de sua família, Sara faleceu aos 8 meses de vida. É a pior dor que já senti na minha vida, confessou Carlos com lágrimas nos olhos. A partida de Sara não foi devastadora apenas para ele, mas para toda a sua família. O que mais impactou o ator foi descobrir que ele mesmo é portador da condição genética que afetou sua neta. Além disso, outra de suas netas também sofre da mesma doença. Embora a princípio tenha se sentido culpado, Carlos encontrou consolo em sua fé e no apoio da família. Ninguém sabia, mas agora sabemos que sou portador. Tenho outra neta com o mesmo problema, mas seguimos em frente com fé, expressou com serenidade. Essa dor, no entanto, não conseguiu apagar o espírito de luta que sempre caracterizou Villagrán. Amor em tempos difíceis, em meio às adversidades, o amor chegou à vida de Carlos de uma forma inesperada. Após a perda de sua neta, ele conheceu uma mulher muito mais jovem que ele pela internet. O mais curioso dessa história é que, a princípio, ela não fazia ideia de quem era Carlos. Embora assistisse ao seu programa, ela não conseguia fazer a conexão entre ele e o personagem Kiko. Foi uma amiga dela quem, surpresa, disse: "Você está conversando com o Kiko, do Chaves?" Essa descoberta abriu uma nova fase no relacionamento e, pouco a pouco, os dois começaram a construir uma conexão profunda baseada na admiração e no respeito mútuo. Hoje, embora não tenham planos de casamento, vivem juntos e desfrutam de uma vida tranquila e cheia de amor. A despedida de Kiko em janeiro de 2010. Carlos Villagrán anunciou que estava considerando se despedir do personagem que lhe deu fama mundial. Depois de mais de 4 décadas interpretando Kiko, sentia que havia chegado o momento de explorar outros horizontes. Meu pior inimigo é aquele menino que está na televisão, que sou eu mesmo 40 anos mais jovem. Tenho que fazer com que esse menino se pareça comigo, mas há uma diferença de 40 anos entre um e outro, refletiu em uma entrevista. Embora Kiko sempre seja lembrado como um dos personagens mais queridos da televisão, Carlos não quer que seu legado se limite apenas a ele. Na verdade, em 2017, ele surpreendeu a todos ao assumir o papel de um tirano em um filme brasileiro, despindo-se pela primeira vez de seu personagem infantil. Embora a crítica tenha elogiado seu lado sério, o público sempre o identificará com um simpático menino bochechudo. Um legado de amor e gratidão. Hoje, aos 80 anos, Carlos Villagrán continua trabalhando e explorando novos projetos. É um homem cheio de amor pela família e gratidão pelo seu público. Não posso pagar com a minha vida o que vocês me deram, diz com humildade, agradecendo aos milhões de pessoas que acompanharam sua carreira durante décadas. A história de Carlos Villagrán é um lembrete de que, por trás de cada personagem querido, existe uma pessoa real, com emoções, lutas e um profundo desejo de conexão. Embora o mundo lembre por seu papel em Chaves, sua verdadeira essência é a de um homem que soube superar cada obstáculo que a vida colocou em seu caminho. Se você se emocionou ao conhecer esse lado do Carlos, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Nos vemos no próximo capítulo.